Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast e hoje a nossa convidada é muito especial. A gente já soltou spoiler aqui, a gente convidaria ela porque é um assunto muito importante. Inclusive eu tô falando aqui, ela deve estar me olhando já, me avaliando, sabendo como eu tô me expondo, né? Colocando minhas palavras. Ela é a Cleidir Rossarola. A Cleidir é a fono das estrelas, ela ficou muito conhecida por atender diversas celebridades como a Deolane, que é uma grande influenciadora, grandes cantores como a Simária, por exemplo, mas vou deixar ela contar um pouquinho da história dela, porque a gente já se conectou de cara, ela é lá de Francisco Beltrão, no Paraná, minha conterrânea do ladinho da minha cidade. Cleidir, conta um pouquinho aí pro pessoal quem é a Cleidir. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, assim, compartilhando, principalmente falando sobre voz, sobre comunicação, que é algo que eu tenho paixão de verdade. Mas a Cleidir é uma pessoa apaixonada por comunicação. Não adianta, né? Eu sou geminiana, eu sou filha de italiano. Não tem como a comunicação não estar enraizada na minha vida, na minha forma de me expressar. Até porque a gente fala muito com as mãos, né? Tem que dar uma segurada. Mas sou uma profissional de 16 anos de carreira, de uma base toda sólida no sentido assim, hospital, neurologia, neuropediatria, todas as fases voltadas para essa área da neurologia. Então, clínica, APAE, hospital, prefeitura, todo esse processo. E aí, hoje, migrando justamente para ficar com essa parte da comunicação, que sempre foi algo que eu sempre gostei demais. Que é de tanta importância, né, Cleidir? Eu vejo hoje, a gente tá na era social, a gente tá no mundo dos cursos online, a gente tá aqui fazendo, se expondo pro pessoal. E a forma que a gente fala, a forma que a gente se posiciona é tão importante. E o nosso público principal que está assistindo aqui hoje são profissionais de harmonização facial, muitas vezes são professores que dão cursos, ou até mesmo que se expõem para os pacientes, que tem que ter uma boa comunicação com os pacientes. Qual que é a grande importância aí de uma fono frente a esses profissionais? Eu falo que hoje, justamente como você colocou, a comunicação é base para tudo e uma exigência muito grande. Existem umas pesquisas que me chamam muito a atenção a questão de você falar em público. Antes a gente falava assim que era a segunda maior dor do ser humano. Agora, nas últimas pesquisas, aponta que ela, se não está em primeiro lugar, ela está beirando ali. E que o medo de morrer já não é mais a primeira maior dor do ser humano. Ela já está lá na pesquisa em quarta ou quinta, se eu não me engano. Mas a comunicação, por causa dessa exposição toda da mídia hoje, das redes sociais, você precisa estar aqui. É uma das coisas que mais causam dor, depressão e dificuldade na questão de trauma Então das é pessoas. o primeiro lugar hoje Hoje ela na está entre os comunicação. primeiros lugares. Antes era muito colocada como segundo, atrás Aham. do medo da morte. E por incrível que pareça, ela superou o medo da morte. Caraca, que loucura. É porque o quanto hoje a mídia, ela pode ao mesmo tempo te enaltecer, te trazer todo um processo muito positivo de carreira, de vida, mas ela também pode te sabotar. Ela pode fazer com que você realmente se anule. E tem muitas pessoas que acabam levando até a questão de atentar contra a própria vida por motivos de exposição da mídia. Exatamente. E assim, Cleidir, acho que isso é muito nítido, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, os cancelamentos, as pessoas que às vezes têm algum problema com a internet. Normalmente é a exposição, é a forma que você se expôs, é a forma que você comunicou. Eu acho que uma palavra comunicada de forma diferente já traz aí uma maré de coisas negativas dentro da internet. Principalmente pessoas que se expõem muito. A gente trabalha com internet, então tem um público grande. Se a gente fala uma coisinha fora daquele padrão ideal, a gente vai acabar sendo cancelado. Então, acho que a grande diferença das pessoas que usam o Instagram de forma positiva ou negativa é a comunicação, né? E a forma de falar, eu acho que traz toda a imponência do que você quer comunicar, né? Então, você impõe a sua voz de uma forma positiva para aquilo que você quer expor de forma geral, né? Na verdade, se a gente parar para pensar assim, a gente faz o primeiro pré-julgamento, claro, tem a questão do visual, mas o teu inconsciente, ele vai ter uma tomada de decisão de olhar para você e entender se você é confiável, se você me passa autoridade, se você é uma pessoa que, aos meus olhos, está dentro do que eu tenho como uma pessoa legal, através da tua audição. Então, assim, a nossa percepção ela é muito mais voltada para a nossa voz e a forma que a gente fala, do que propriamente hoje a gente pegar um currículo de profissional. Então, se a gente parar para pensar hoje, quando você quer um especialista, um profissional para cuidar de você, você não vai buscar lá um currículo vitae, como tinha Hoje em antigamente. dia, de jeito nenhum. Não, as pessoas vão olhar na rede social o que você faz, com quem você está, qual é o resultado que você dá, porque a gente tem isso como métrica. Então, querendo ou não, a nossa comunicação hoje, ela tá assim, ó, como
primeiro ponto. E sabe uma coisa muito curiosa? É a última coisa que geralmente as pessoas procuram desenvolver. Primeiro, elas estão na fase de estudar, elas querem, tem que ter conhecimento. Aí tem que fazer toda uma carreira. Aí que elas vão pensar na comunicação. Só que hoje a gente está no caminho inverso. Se você já não faz isso de começo bem feito, você tem um trabalho muito grande, às vezes você nem consegue mostrar a qualidade do teu trabalho ou da pessoa que você é, né? Exatamente. Eu falo muito isso, pessoal. Se você não mostra aquilo que você faz, as pessoas não vão saber. Então, o Instagram ele veio para realmente colocar o nosso trabalho no outdoor, online, para que as pessoas entrem e consigam ver aquilo que tá acontecendo. Mas eu achei muito importante trazer você aqui bater esse papo, inclusive agradecer a nossa amiga Thaís Braz. Foi a Thaís que sugeriu pra gente trazer a Cleidir. Você fez um trabalho incrível com ela. A Thaís, assim, ela mudou postura, até em jantares entre amigos. Eu fiquei realmente impressionado, porque eu não tinha noção desse poder da fono. A gente escuta fono, só acha que vai tirar meu sibilante aqui da língua, ou, sei lá, vai me fazer falar um pouquinho melhor. A gente não tem noção da mudança de vida que traz, né, que proporciona. Você vê muito isso na prática, as pessoas mudarem de posicionamento devido à fono? Eu falo que é incrível o antes e o depois, e eu falo que eu sou muito orgulhosa pela Thaís, ela já sabe muito disso, né? A gente conversa, porque quando a gente vai trabalhar comunicação, pelo menos é o meu viés, e eu vim para realmente mudar um pouco essa ideia da fonoaudiologia no Brasil, para não ser só aquela questão de ou é criança, que nem você falou, ou uma questão só de ajuste. Mas a fonoaudiologia era vista como alguém que precisa de um aparelho auditivo, ou uma pessoa que gagueja, ou uma criança que não fala. Mas não, a gente tem muita estrutura que dá para trabalhar. E eu venho muito com o viés de olhar muito para o ser humano. Então, não é simplesmente eu vou aquecer, desaquecer uma voz, só vou melhorar uma questão de dicção. Mas quando eu olho, né, que foi até o caso da Thaís, ou eu olho para você, eu olho para qualquer cliente meu, eu tenho que entender em que momento essa voz foi calada ou isso se tornou um problema, um trauma na sua vida, ou uma dificuldade, uma barreira. Porque se eu for ficar só com exercício de repetição, nada contra, mas a gente entra no Google e vai ter uma infinidade de exercícios de métrica. Que legal, você vai para essa área mais holística, mais universal do corpo também, da mente, para conseguir entender. É porque a nossa voz, ela só é o que é a expressão do que está acontecendo interno. Eu sempre brinco que a voz é a fofoqueira da história. Porque é ela que vai entregar o que você está sentindo. Eu dou um exemplo assim, até mesmo para os palestrantes. Às vezes você pode estar com a melhor maquiagem, com a melhor roupa, no melhor ambiente. Se você estiver nervoso, ansioso, preocupado, a sua voz ela vai entregar. As pessoas vão perceber que você entrega, não está né, seguro. Cleidir? A gente vê, às vezes, profissionais na TV que são profissionais muito bem posicionados, que você vê que são super legais, mas não conseguem falar. Aí entregou um pouquinho a voz e já perdeu toda a credibilidade. Parece que a pessoa já tá nervosa ali, ela não sabe o que tá falando, né? E é total. E quem assiste hoje no inconsciente, a gente percebe o quanto isso faz diferença. E mudar um pouco essa visão da fonoaudiologia no Brasil, que é uma das grandes vertentes que eu trago, a gente olhar para o ser humano. Porque no começo eu entrava exatamente com um padrão, assim. Exercício de oratória, exercício de voz, comunicação. Mas eu via que mudava, mas um mudar superficial. Então, enquanto você está fazendo os exercícios, você está ali fazendo acompanhamento, a pessoa melhora. Mas passou 2, 3 meses, você não mudava padrão, você não melhora. Sim. Porque você precisa entender aonde está a dificuldade. A raiz do problema, né? Sempre. E o que você acha que são os principais motivos para as pessoas sentirem tanta vergonha de se posicionar, de falar na frente do público? Todo mundo tem a frase clichê, né? É o medo do julgamento. Mas eu acho que, muito além do julgamento do outro, é o nosso próprio julgamento. É a gente tentar se colocar na mesma régua do que as pessoas exigem, que a gente tem que estar sempre num momento de perfeição. Então, quando a gente olha, tem uma métrica da beleza, tem uma métrica da comunicação, então a gente acha que a gente precisa fazer aquilo. E a nossa autocobrança, e eu vejo isso das minhas alunas, eu mesma às vezes elogio, olha, que bom que você conseguiu fazer tal coisa, mas a pessoa não vê qualidade naquilo, porque a régua de cobrança está muito grande. Então, assim, o medo do julgamento, ele é decisivo, mas o medo do que a gente tem base, do que o outro fala, que a gente cria a nossa métrica de julgamento. E aí é onde entra todos os bloqueios da fala. Sim. Tem algo muito curioso que eu ensino, que é assim, eu vou fazer um teste com vocês, então, aguenta. Posso pegar de cobaia? Pode, com certeza. Olha que interessante. Onde que tá o pilar principal de todos os problemas de comunicação, basicamente, tá? Eu quero que você pense no que você comeu hoje meio-dia. Só pense e preste atenção na voz do teu pensamento. Pensou? Pensei. A voz que tá no teu pensamento, de quem é?
A minha voz. É a sua voz, não tem como ser a voz de outra pessoa. Tá? Sempre vai ser a sua voz quando você gera um pensamento. Agora tenta pensar a mesma coisa sem produzir voz no pensamento. Você consegue? Não consegue. Não. Aí olha onde que tá a grande virada de chave que eu comecei a entender, porque foi a virada de chave na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente cheia de crise de pânico, de ansiedade, não aparecia em público gravar e fazer foto de jeito nenhum, porque eu tinha uma distorção de imagem muito grande. Só que o que eu entendi com isso que eu te expliquei? O que a gente normalmente faz? A tua voz do teu pensamento, ela é a voz de comando pro teu cérebro. O teu cérebro ele só vai criar um pensamento, ele só vai criar uma memória, ele só vai executar uma ação baseada no quê? No comando da sua voz. Porque é o único comando que você consegue processar alguma coisa aqui de informação. Se tudo que você pensa, o teu cérebro ele vai gravar como uma resposta de dor, de amor, de comando, de memória, o que normalmente a gente faz a vida inteira? A gente pega o que todo mundo fala a nosso respeito, as opiniões, os julgamentos, o que as pessoas comentam sobre a gente, e você pensa. A partir do momento que você pensou com a sua voz, mesmo que o que você me fale seja a coisa mais sem noção do mundo, mas se eu pensei, o teu cérebro entende que isso é uma verdade. A partir desse momento, você criou uma imagem a teu respeito. Então, isso vai refletir. E por que eu falo que eu não podia só trabalhar a voz? Porque toda vez que eu ia pedir para a pessoa, você tem que falar. Onde estão os medos de falar em público dela? Tá pela autopercepção de valor dela, de qualidade dela, de se sentir merecedora, de se sentir realmente capaz. Por quê? Porque grande parte está lá o quê? A fala do que a mãe achava sobre ela, o que o pai falava, sobre o que os amigos falavam, a sociedade falavam. E isso é uma verdade absoluta na mentalidade dela quanto à autoimagem. E muitas vezes estão reprimidos, né? Sem motivos, às vezes na escola. E eu acho que a criança vai criando tudo isso. E os bullying. Muito legal. E é nisso que tem que ser a vertente da comunicação. Porque se eu não entendo em você qual é o peso da dor, dos traumas que você... E às vezes pode ser umas coisas bem bobas, sabe? Que a pessoa memorizou e reflete sobre ela. Como é que eu mudo sua comunicação? Por exemplo, se eu chegasse pra você e falasse, não, sua comunicação é incrível. Se você tem um trauma de fala, você vai olhar assim, tá querendo me agradar no teu pensamento, né? Tipo, nossa, ela tá sendo politicamente correta, né? Mas é o que você tá pensando aqui dentro. E aí tudo que eu te falar não vai fazer a mínima diferença porque você emitiu a tua voz no meio do caminho. Entendi. E como que você faz pra burlar uma prática aí de clínica pro pessoal? Em que sentido? O que você faz pra tentar tirar essa vozinha que fala com você de forma negativa? É trazer consciência. Traz pra consciência. Traz pra consciência. Tipo, o que você tá pensando? Eu faço muito, Cleidir, eu amo Método CIS, Paulo Vieira, né? Sim, são os então, queridos. uma das coisas que eu faço em prática, o pessoal, inclusive isso funciona muito pra mim e pra muita gente, isso já é mais comprovado, a gente fazer as afirmações positivas. Então, eu tenho lá 30 afirmações que eu escrevi no papel e todos os dias à noite eu vou lá e leio aqueles pensamentos. Então, eu acho que a gente vai internalizando aquilo que a gente é, porque a gente vai esquecendo, porque eu acho que é tão fácil a gente ver os erros que a gente faz, as palavras ruins que as pessoas falam, mas os positivos a gente não enxerga, a gente não vê. Então, quando a gente começa a colocar isso em papel, escrever e entender quem a gente é, eu acho que faz muito mais sentido. Total. E principalmente à noite, porque antes de dormir, é muito engraçado que eu tive um insight muito grande de sonho de anteontem para ontem. À noite, eu tive um jantar super legal e eu tive um insightzinho lá e eu criei uma ideia sobre aquele insight que eu tive. Cleidir, eu acordei ontem de manhã, eu tinha sonhado a noite inteira sobre aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, assim, aquilo que a gente pensa à noite antes de dormir, ele reflete muito no nosso sonho. Então, eu gosto muito de fazer tudo isso. Vou lá, escrevo tudo que eu sou, colo lá no meu muralzinho dos sonhos, que a gente tem, inclusive a Sara Andrade ensinou a gente a fazer o mural dos sonhos aqui, quando ela veio, e eu colo lá e eu leio todo dia antes de dormir. Eu acho que isso facilita muito a gente a se autoafirmar daquilo que a gente é, né? Tem duas formas. Eu gosto muito dessa forma de você falar, só que o que acontece? Que você vai cuidar. Às vezes a gente fica numa programação automática. E o que é a programação automática? Quando eu escrevo, eu leio, mas eu não penso sobre, eu não coloquei comando. E uma outra atividade que eu sempre ensino para os meus alunos é o quê? Toda vez que vier alguma frase que já está marcada aqui, que é uma frase de outra pessoa no sentido assim, você não é capaz, você não é bom o suficiente, isso não é para você. As frases que te colocam para o negativo. Na hora que veio aquilo, geralmente vem com um sentimento. Então, o que você repete?
Pensamento cancelado, pensamento cancelado, pensamento cancelado, pensamento cancelado. Você precisa cancelar para o teu cérebro entender que isso não é um pensamento programado. E aí você reprograma com outras frases boas. Então, antes de dormir, é incrível, né, o exemplo que você deu, mas faz isso usando a voz do teu pensamento, para você ver a diferença. Porque se eu só verbalizo, eu tô ouvindo. Mas o ouvir e o verbalizar não é comando neurológico. E às vezes a gente vai lá e lê tão, né, no piloto automático que a gente nem internalizou. E quando você faz esse exercício de pegar o que você escreveu, mas você pensar e tentar gerar um sentimento em cima desse pensamento. Porque aí você realmente consegue conectar isso com uma frase. Porque senão a gente não muda padrão. E o primeiro passo é cancelar. Porque tudo que tá no teu cérebro, ele vai para uma caixa. Mesmo que você não use, ele vai ficar numa caixa de memória. Se a gente não cancela isso como verdade absoluta pro teu cérebro, o dia que acontecer pode passar daqui 20 anos. Se alguém for lá e falar uma frase que vai remeter àquela memória, o teu cérebro vai puxar assim, banco de dados. Já ouvi isso na vida. Então ele vai trazer de volta tudo aquilo que aquela frase naquele momento te trouxe de sentimento, de sensação, de emoção. Então a gente precisa começar a cancelar coisas que não faz parte do que a gente realmente é. E normalmente o impacto emocional ele é muito maior quando é negativo, né? Então ele vai puxar as partes negativas, porque o positivo a gente não dá tanto valor, né? Então acho que outro exercício que é importante que eu faço, que eu escuto muito e talvez conecta com o que você está falando, é você começar a se afirmar positivamente ao que as pessoas te falaram. Se alguém falou que você se posiciona bem, que você está falando bem, que você dá uma palestra legal, começa a olhar para aquilo ali e causar mais impacto emocional. Se emociona com aquilo, agradece a pessoa, né? Não deixar no piloto automático. E agora você vai trazer o quê? O agradecimento aonde? Na voz de quem? Do pensamento. Sim. Porque é onde vai pro comando. Então, é uma das coisas que parecem simples, mas na minha última turma agora de mentoria, a gente fez uma atividade realmente com as meninas, todas, que a turma ficou só feminina nessa última vez. É a questão de o que você responde quando alguém te elogia. A gente tem uma vertente de justificar. E é só agradecer, tá tudo bem, obrigada. Mas a gente vem de uma vertente que você precisa justificar quando você é bom demais. Sim. Pode ver. Normalmente você elogia uma pessoa, você fala, que roupa bonita. Ah, não, comprei ali baratinho, tava na promoção. Você sempre tem que justificar um elogio. Mas uma agressividade você não justifica. Eu acho que isso vem muito da nossa infância, né? A gente vai criando muitas raízes, a gente fala muito dessa questão, principalmente quando a gente vai falar de mindset, de inteligência emocional. Eu acho que a gente é muito moldado, principalmente pelas novelas, né? Da nossa época, porque a nossa época assistia muita novela. Então, eu acho que sempre o ser muito humilde, muito bonzinho, muito politicamente correto é o que as novelas mostravam que a gente tinha que ser. E nessa infância, a gente acabou criando muito isso como conexão, né? Então, eu acho que nos moldou muito. E também, assim, é a questão de a gente achar que ser uma pessoa legal, a gente não pode se elogiar. Você não pode se achar, como diziam antigamente, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco essa dinâmica. Com as crianças que estão vindo e com a gente mesmo, que é o mais difícil. Ontem mesmo, eu estava num evento aqui em São Paulo, e aí conversando com uma mulher que eu conheci no evento, e ela... Tipo assim, 10 frases da vida dela era, mas porque com a minha mãe? Porque a minha mãe falava isso, porque a minha irmã falava isso, porque com a minha tia, porque aí eu sou assim por causa daquilo, e aí eu trago essa perspectiva, eu tento fazer diferente, mas aí faliu a empresa, E assim, eu olhei pra ela, você tá conversando comigo há 10 minutos, e teoricamente tudo que você falou da tua vida pra mim, você tá justificando alguma coisa de uma dor de alguém. Ela conversou, mas é porque ela tinha me pedido, me deu liberdade, né? Que, calma aí, gente, não vou chegar falando assim em qualquer lugar, calma. Não é bem assim. Mas é porque ela abriu espaço, ela tava conversando comigo e me explicando. Mas qualquer coisa que você trazia, então tá tão enraizado esse hábito da gente ver o negativo, de reclamar, de se vitimizar e de achar sempre uma desculpa pra justificar qualquer coisa que não é legal. Sim. Ao invés de virar a chave, né? Fazer diferente. E o pessoal que aparece... a gente também, citando novamente a Thaís, ela até falou aqui no podcast, porque assim, eu sou um amigo muito sincero normalmente, né? Aí ela fala muito que a Thaís, ela tinha um perfil de fazer umas reclamações, e eu tenho muito essa questão de virada de chave. O que eu tô fazendo pra eliminar essa reclamação? Eu tô fazendo alguma coisa? Não, só tô reclamando. Não vai resolver minha vida. Então, eu tenho muito essa virada de chave de assim, antes de reclamar, ver esse pensamento de reclamação na minha cabeça, o que eu posso fazer pra melhorar isso aqui pra eu não precisar reclamar mais? Então, se eu fiz tudo que eu podia,
Aí reclamei ainda é um pouco mais justificável, né? Mas normalmente a gente reclama daquilo que a gente nem correu atrás para resolver, né? E aparece muito nos meus cursos, Cleidir, eu acho que muitos profissionais vão se identificar aqui, são 2 perfis principais. O primeiro deles são profissionais muito tímidos, que não conseguem se comunicar e conversar com o paciente, e muitas vezes nem fala tudo que o paciente precisa fazer em consultório, porque ele quer sair daquela situação o mais rápido possível. Então o paciente vem fazer uma avaliação completa, ele olha, ai meu Deus, o que você quer fazer? Ai, faz do lab e quer sair daquela situação. Esse é um perfil. Segundo perfil que procura muito a gente, principalmente as meninas, que se portam muito como menininhas e têm aparência de estagiária. Então, eu já recebi na minha clínica, depois de dar muito curso de visagismo e tudo mais, as meninas chegam no meu consultório e falam, doutor William, eu entendi tudo. Eu sou vista como uma menininha na clínica e quando eu vou chamar o paciente, eles pedem se eu sou estagiária, quem é o profissional, toda aquela história. E eu vi que sou eu me portando dessa forma. Então, o que você poderia fazer para me ajudar? Eu consigo fazer traços na face e harmonizar esse rosto para tornar um pouco mais mulher, mais imponente, mais empoderada. E na voz e no posicionamento, o que você acha que essa pessoa pode mudar? Na verdade, tudo. O que acontece? Esse é um drama feminino muito grande. A nossa comunicação, principalmente, ela vai estar atrelada ao quê? Ao interno. Não adianta, se eu não estou empoderada, que é justamente o que a gente falou, né, no conteúdo anterior. Se eu não estou me sentindo empoderada, se eu tenho medo, se eu tenho uma fragilidade, eu não vou conseguir expressar isso. Mas o que a gente precisa trazer? Muitas vezes é essa voz que está muito aqui do menininha, uma voz muito anasalada, muito projetada. E geralmente quando a gente observa, até o posicionamento, a biomecânica corporal delas são muito mais Sim. meiguinha, muito mais menininha. E esses ajustes, eles são muito importantes. Porque quando a gente fala de identidade vocal, não é só olhar para a imagem ou para a idade. É entender todo o jogo de onde está tudo isso. E se ela se sente de verdade autoridade, ou se ela se sente mulher, ou se ela está ainda muito na postura da criança, da menina, de verdade. Então, assim, você traz uma face, mas e aí o interno, como é que tá? Às vezes é uma bagunça. Claro que ajuste de respiração, trazer exercícios que a gente tira essa voz anasalada para trazer uma voz mais empoderada, para que a pessoa tenha realmente uma identidade vocal que passe essa autoridade, é muito importante. E principalmente para o feminino. Nós, mulheres, temos 2 grandes problemas, tá? Ou até posso ponderar 3 hoje aqui. Que é o quê? A nossa qualidade vocal, primeiro, ela é mais aguda que o masculino. Então, a nossa facilidade de fazer aquela voz fininha é muito fácil. Quando eu quero falar com mais força, a maioria não busca a força na voz, ela aumenta volume. Quando eu aumento o volume, eu vou para aquela voz, sabe? Aquela voz extremamente... Do ópera, né? do estridente. Essa voz passa muito descontrole, insegurança, histeria, de eu não sei o que eu tô fazendo aqui, realmente, porque ela se torna agressiva aos ouvidos. Então, quando eu aumento o volume, eu vou para essa voz muito histérica, muito descontrolada, muito sem ajuste. Quando eu uso uma voz um pouco mais frágil, que eu não coloco força, eu vou muito para menininha. Ou para o terceiro passo, que seria o quê? A voz sensual. Então, a mulher, ela tem que cuidar, porque normalmente a gente fica nesses 3 âmbitos. Ou a voz histérica, ou é a voz da criança, da menina, ou é a voz do sensual. E nenhuma delas passa autoridade, nenhuma delas converte, em termos profissionais. Você não vai contratar nenhuma dessas profissionais para harmonizar seu rosto. Sim. Você vai querer realmente alguém com identidade, com autoridade. E esse é o passo da gente trabalhar respiração, projeção vocal, trazer exercício para essa voz estar mais aqui na laringe, para que ela também se empodere através da voz. E como a gente até usou o exemplo da Thaís, quando a gente alinhou a comunicação, a voz, a forma de emissão da voz dela, a gente trouxe mais uma postura aqui de autoridade para ela. Muito mais empoderada no que ela precisa se comunicar. E isso é engraçado, Cleidir, porque assim, a gente fala muito sobre os 360 graus de um profissional. Hoje, você é um bom profissional injetor, a gente faz ácido hialurônico, fios, tudo mais, você fazer um bom preenchimento é o mínimo que você faz pelo seu paciente. Pensa só, a Cleidir vai entrar na minha clínica, fazer o lábio. O que você quer? É o mínimo. Você quer sair com o lábio bonito. Isso é o mínimo. Todos esses 360 graus do que a gente estuda faz com que o profissional seja bom. E uma das queixas de muitos alunos meus é: doutor William, eu não consigo ter paciente no meu consultório para aplicar as técnicas. Sou maravilhoso tecnicamente, consigo fazer tudo, consigo aplicar esse hialurônico em todo mundo de uma forma super, super bonita, mas eu não consigo ter pacientes. E todos esses detalhes fazem muito sentido. Porque, por exemplo, o posicionamento, ele é de extrema importância. Então, por exemplo, essa aluna que chega lá como uma menininha,
muitas vezes ela já tá num personagem mais de menininha mesmo. Aí já tem um consultório extremamente rosa, com muito pompom, com a roupa mais infantilizada. Tudo isso vai fazer diferença e a conexão com o público. Não tô dizendo que não pode ter esses elementos, mas eu acho que você tem que pensar, tem que ser algo pensado com quem que você quer se comunicar, né? Porque não basta a gente gostar. Tem que ser estratégico, né? Uma das coisas que eu falo muito na comunicação, que eu acho que vai casar muito bem com isso que você falou, é identidade. Quando eu vou desenvolver, por exemplo, uma identidade vocal pra ti, no caso, você, William, eu vou analisar quem é você, o que você gosta, qual é o teu perfil, qual é o teu jeito de ser, quanto ser humano, né? Como que você é? Você é mais tímido, você é mais expansivo, você é brincalhão, você é mais sério? Como que você é? Qual é a tua essência? Nisso eu vou avaliar teu perfil físico. Ah, você é mais alto, você é mais baixo, mais forte, mais minhonzinho. Como que é esse perfil estrutural? E aí, qual é a tua profissão? Com o que você trabalha? E para quem você vai vender? Porque não adianta eu só ter uma voz bonita se eu não alinhar as 3 identidades. Porque o resultado final é a clínica cheia e ter cliente, e ter resultado e ter dinheiro no bolso, que a gente sabe que é isso que é o nosso Liberdade, né? motiva. Financeira de tempo, tudo isso que a gente busca. E quando eu desenvolvo essa identidade, é exatamente isso que você falou. Não tem como ser só uma coisa. Se eu não entender isso daqui pra gente trazer os 3 resultados, e isso engloba tudo, né? Eu falo da comunicação como exemplo, mas é espaço, a imagem, é todo um contexto que precisa alinhar para o resultado final, né? O profissional ele tem que ser multifacetado, né? A gente precisa entender um pouquinho de todos os lados. Todo. E assim, pessoal, quando a gente fala sobre essa questão de se posicionar, se comunicar, falar bem, isso não quer dizer que você precisa ser um palestrante que vai palestrar para 5.000 pessoas. Você pode ter aquele grupo de mulheres na sua cidade que vão conectar com o seu público. Que você pode ir lá dar uma palestra e falar para essas mulheres sobre o seu trabalho, que seja 5, 6, 10, ou até mesmo se você não gosta de se expor dessa forma, mas a Cledir vai ajudar vocês e vai fazer vocês se posicionarem, mas quem não gosta, o próprio fechamento no consultório. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende a comunicar melhor, e o comunicador não é só quem fala, é quem escuta também, né? Então, quando a gente aprende a boa comunicação, a gente se torna melhor de forma geral com as pessoas ao redor. Eu acho que a gente começa a aprender melhor a tratar a família, os próprios funcionários. Quantas vezes eu vi amigos meus que são incríveis e normalmente tem essa postura que é cirurgião, então tem os cirurgiões bucomaxilo, que são pessoas incríveis, mas se posiciona de uma forma tão grosseira que todo mundo morre de medo da pessoa, que a pessoa às vezes vem um paciente e fala assim, meu Deus, eu jamais faria uma cirurgia com esse cara porque ele é muito grosso. Mas a pessoa é uma simpatia em pessoa, é uma delicadeza em pessoa, mas a forma de se posicionar faz com que os pacientes não confiem exatamente naquilo. Então é muito importante. E assim, ó, isso é real, porque eu atendo muito, principalmente na área da saúde, independente da profissão exata, mas a forma que você vai usar a tua comunicação no inconsciente de quem te ouve vai definir se você vai ser acolhido ou não. Eu falo que quando a gente vai fazer cirurgia plástica, principalmente, quando é uma cirurgia grande, ou que face, principalmente, o que você faz? Às vezes você pesquisa e você acompanha quantos profissionais? Você vai bater a E aqui, química com quem? pessoal, vamos aproveitar o gancho da Cledir, a gente não tá falando sobre isso, mas pelo amor de Deus, Instagram impecável, isso já não é mais nem conversa pra gente ter, tá? Tem profissional com Instagram fechado, que eu vejo não. aí. Então vamos cuidar desse Instagram, desculpa te interromper, Cledir. Não, pelo amor de Deus, gente, eu sempre falo pros meus, se é pra ter um Instagram fechado, não tenha. Vá lá e exclua, não faça peso na plataforma, pelo amor de Deus, que não serve pra nada. E olha que interessante que você falou. Eu fiz uma reunião sábado aqui em São Paulo com 2 profissionais que estão querendo me contratar para a gente alinhar essa parte de comunicação. E o comentário deles para mim foi o seguinte, né? Tanto um advogado quanto um médico. Ah, me passaram uma lista de vários profissionais, de várias fonos, né, que trabalham com isso. E eu fui stalkear. Olha o porquê que você tem que ter o Instagram bem posicionado, aberto. Ele falou assim, quando a gente chegou no teu Instagram, eu não sei quem você é, eu não sei onde você estudou, eu não sei o que você fez, mas a hora que eu bati o olho no teu Instagram, morreu todas as outras. É você que a gente quer. Por quê? Porque tem conteúdo visível lá. Tem comunicação. E aí um dos pontos que eles falaram foi, o primeiro vídeo que a gente foi prestar atenção não era o vídeo de publi de alguém, não era o vídeo com outro profissional. A gente pegou um vídeo de você falando. Porque se você tá falando, eu queria me espelhar no que você faz para eu aprender. E quem tá aí trabalhando com o Instagram fechado, gente, vocês estão perdendo o cliente. E aproveitando o gancho um pouquinho, Cleidir, você é um sucesso aí nas redes sociais, atendeu um monte de celebridade, um monte de gente bacana. Então você sabe mexer no Instagram também, é uma profissional multifacetada.
que você pensa nas suas publicações? Tem alguma estratégia? É aleatório? Eu tenho certeza que não é, mas conta pra gente um pouquinho dessas estratégias que você usa. Tudo vira uma estratégia. Não é que a gente seja falso, calma aí, não vamos levar para o outro lado. Não é que a gente não faça as coisas de coração. Elas são de coração, mas a gente tem que ter uma estratégia. E até antes de eu te responder, eu vou te dar um exemplo. Desculpa. Eu estava conversando com um profissional que chegou para mim assim, nossa, eu sou incrível, eu conheço a pessoa no trabalho dela. Ela realmente, assim, é um médico surreal de bom. Não tem, assim, é intensivista, trabalha. E virou para mim assim, mas a minha agenda da clínica tá vazia. Eu não tenho paciente, não tenho cliente lá. E isso vai uma grande dica para quem tem o Instagram fechado, quem não se posiciona. Quando eu peguei o Instagram da pessoa para olhar, tava o quê? Imagenzinhas de post, só fotos. Os pack, né? Os pack de flyer. Pack de Pronto. banner. Tá bonitinha a foto com a corzinha, tudo igual. Aham. Mas eu falei, óbvio, ninguém vai se conectar com você. E aí, o que acontece? Por que eu falo que os meus posts, o meu Instagram, ele é todo estratégico? Se você olhar o meu feed, pouquíssimos os vídeos sou eu falando no meu feed. Porque eu brinco, o Fono das Estrelas não tem um feed, tem a Calçada da Fama. Aham. Porque como as pessoas chegam a mim, elas querem saber com quem eu trabalho. Quem são as pessoas que são inspiração? E aí, claro, no meio tem tudo. Mas quando a gente trabalha assim, hoje nesse processo que eu aprendi sobre copy, de posicionamento, imagem, storytelling, todo o processo. Então, quando você vai gravar algo, as pessoas precisam entender que tudo tem que ter um começo, meio e fim. Se vai ser um story, se vai ser um vídeo, a gente sempre tem que abrir com uma curiosidade, ou com uma dor, ou com algo que vai chamar atenção. Sempre tem que trazer uma resposta e fazer uma chamada para ação em tudo que você faz. Então, as minhas postagens todas têm isso. O que eu vou gerar de curiosidade? O que eu vou gerar de desejo? Quando eu vou procurar um profissional, eu tenho sempre um desejo e uma curiosidade. Uhum. Isso tem que estar ali. Como que eu resolvo aquilo? Eu não preciso ir lá botar passo a passo da minha técnica, mas eu tenho que mostrar que eu resolvo. E chamar a pessoa para ação. Porque não adianta eu ter um vídeo bonito lá, com uma imagem linda, com uma transformação maravilhosa, porque o ser humano, ele precisa entender que ele tem que ter um gatilho. Você tem que ainda falar para ele, dizer assim, ó, pega o copo na mão e bebe água. Se você só falar assim, água, a pessoa vai olhar, como que a gente fala pra pessoa beber água? Aham. Bebe água. Aham. Tem que falar o óbvio, né? Tem que falar o óbvio. Então, assim, as minhas redes sociais hoje, todas elas são estratégicas. O que eu posto, como eu posto, no sentido de qual é o público que eu quero atingir. Uhum. Se eu tô falando da parte de estética, quem é o meu público? Lembra que eu falei lá, identidade, quem é você, tua profissão e pra quem? Tudo que você fizer, principalmente da área de comunicação, você tem que saber pra quem você vai falar. Aham. E uma coisa que eu conectei muito com o seu perfil lá do Instagram, Fuçando, que eu gosto muito, você mescla muito, acho que é muito parecido do que eu faço. Você mescla muito a questão da identidade social mesmo, né? De quem é a Cleidir, como ela fala, como ela se posiciona, quem ela atende. E eu acho que essa é a melhor forma de lidar com o Instagram. Eu acho que é o que mais funciona hoje. Então as pessoas querem se conectar com pessoas. Então eles precisam entender o que a gente está fazendo no dia a dia. Então não é aquela coisa de você só atender influenciador grande, você só postar isso no seu Instagram, uma fotinha do lado dele, não vai dar certo. Não é catar um monte de matéria que você saiu na Globo.com, na R7, qualquer outro, e sair postando atrás do outro. Eu acho que é a conexão de um pouquinho de cada coisa dessas e muito de você mostrando você por trás dos bastidores, né? E eu falo que hoje a gente precisa muito mais entender quem são as pessoas. E essa coisa de a gente expor um pouco da nossa vida, quem somos, é porque a gente mostrar que realmente você pode confiar em mim. Eu sou um ser humano para você confiar. Eu vou fazer um procedimento contigo, eu vou cuidar da voz de alguém. Eu sou um ser humano que eu tenho o cuidado de olhar para outro ser humano. Se a gente não mostra minimamente um pouco da sua vida, a gente não quebra muitos padrões. Por exemplo, comigo. Todo mundo já chega para mim e fala assim, eu ainda não sou famosa, eu não sou uma estrela, mas você pode me atender? Se eu não mostro que eu atendo desde o cantor, do influenciador, da celebridade, a professora, a dona de casa, a criança, o adolescente, o palestrante, eu me afasto demais das pessoas. Aham. E eu deixo de ser real. Pode ver, as marcas que hoje mais vendem são marcas que têm muito mais o quê? Essa conexão com as pessoas. Sabe, de mostrar O real, né? o real. É quem tá lá no dia a dia. Uhum. E eu acho que isso tá cada vez mais mudando. As pessoas estão buscando muito a questão do nichado. Então, acho que as pessoas que são nichadas em público, que são realmente aquela influenciadora que é local, que tem a vida social ali no meio das pessoas, acho que ela influencia muito mais
do que um grande influenciador. Porque eu acho que o grande influenciador, onde ele está, gera uma sensação de que as pessoas comuns não podem estar, elas não vão conseguir. Agora, aquela influenciadora local, onde ela entra, as pessoas têm a sensação, eu vi ela na rua ontem, ela tá nesse lugar, eu posso ir também. Então, acho que é mais nichado, né? E uma das coisas que eu faço muito e eu quero muito pro meu perfil é justamente quebrar esse status, quebrar esse padrão, que é muito interessante. Eu escuto muito as pessoas que às vezes me acompanham só da internet, e aí quando elas me conhecem do presencial, elas olham pra mim e falam assim, nossa, você é real, igualzinha, é do mesmo jeito que você tá na internet e você tá aqui, ou até melhor, porque aqui você abraça um pouco mais. Mas quando a gente traz essa verdade para os procedimentos, para o nosso trabalho, a gente tem muito mais público fiel. Não é um público que vem por preço. Porque quando você é assim, você vai atrair pessoas que se conectam e se identificam com quem você é. E isso faz com que você retenha o cliente, ele vira seu fã, ele vai ser a pessoa que vai te indicar, ele vai ser a pessoa que vai falar de você quando você não está. Sim. Ele vai levar o teu palco para todos os lugares. E criando a conexão real, né? Tem que ser real. A gente tem que ser genuíno na hora de fazer esses posts. Que eu acho que dessa forma conecta mais. Tanto que é uma briga. Toda vez que eu já peguei agência, eu já tive equipe, o pessoal já me mandava copy lá prontinha para gravar. Eu olhava para aquilo. Na hora de eu gravar, eu entendi o conteúdo, né, que tava lá na copy, mas eu ia gravar do meu jeito. Eu acho que todo mundo trabalha com internet é mais ou menos assim, viu? Porque se você seguir, aquilo ali não vai conectar com ninguém. Porque é muito desenhado, né? Aí não é natural. E, Cleidir, qual a importância da voz, na sua opinião? Eu falo que a voz é o que movimenta toda a energia do universo. Por quê? Tudo vai partir da sua voz. Ela é uma energia, tanto que quando a gente vai estudar lá no começo, que foi uma das coisas, quando eu comecei a faculdade, é física. É física acústica. Efeito de onda. Internet é onda. Tudo tem um efeito de onda nesse processo. Só que a nossa voz, ela tem um efeito de onda diferenciado. Por quê? Ela pode levar você muito mais longe e pode levar a tua energia de amor para muito mais pessoas. Então, quando você devolve a oportunidade de uma pessoa falar, a oportunidade da sua voz alcançar mais pessoas, a gente faz tudo muito melhor. Só que é nossas escolhas. Se você usar a sua voz pelo lado negativo para causar uma guerra, você vai conseguir. Mas se você usa a tua voz para gerar um efeito positivo nas pessoas, essa onda ela multiplica. É aquela velha frase, né? Como diz o cuidado, o amor gera amor. A simplicidade gera simplicidade, o acolhimento gera acolhimento. Quanto mais você faz, mais você vai transformando as pessoas pela comunicação. E tem uma coisa que eu sempre digo. Para o nosso corpo físico, matéria, para essa mesa, para o teu produto que você vende lá, quem vende o celular, por exemplo, existem barreiras para isso chegar em outros lugares. É a barreira da importação, é do transporte. Para a voz não existe barreira. Nosso podcast aqui, ele pode ser ouvido no mundo inteiro. Porque a gente consegue propagar as mensagens muito mais rápidas. Você pode ter clientes que vão te ver do outro lado do mundo, que vão encantar com o seu trabalho. Então, não tem barreira para o poder que a nossa voz tem. Quais as desvantagens você entende de uma pessoa que não se comunica bem, que ela não se preocupa em ter uma comunicação clara? Eu acho que são todas. Quais seriam, por exemplo, hoje as desvantagens? É você não ser visto. Nem como pessoa, nem como produto e nem como resultado de esperança. Quando a gente pega uma pessoa que usa a tua comunicação totalmente pro lado negativo, ou ela não se comunica, ou ela é muito travada, os primeiros danos vão ser emocionais. Uma depressão, uma pessoa que não consegue expressar para outras pessoas o que ela tá pensando, sentindo. Eu falo assim, é o primeiro morrer. Se a gente parar para pensar assim, a nossa comunicação, ela pode realmente fazer a nossa virada de chave, pro positivo e pro negativo. Eu já trabalhei com muitos pacientes no CAPS, com casos bem graves de depressão ou hospital de câncer. Se você conversar com todas essas pessoas, qual que é o maior fator determinante em comum? A comunicação negativa. Ou de não falar e se fechar. E aí eu entro naquele padrão de depressão profunda, ou eu causo uma doença muito gigante. Então, assim, quanto mais a gente tem uma comunicação clara, que a gente consegue realmente expressar o que você sente com uma forma muito positiva, você começa a ter vida. E olha que interessante. Qual é a maior dificuldade, a maior queixa, a maior dor de um pai e de uma mãe? É que seu filho fale. Eu ouço isso no consultório toda semana. O que eu mais quero é que meu filho fale, que ele consiga se expressar para me dizer se dói, se não dói, se quer ou se não quer. É muito maior do que o desejo de uma mãe e de uma criança caminhar.
Então, no começo da vida, a nossa maior dor é falar. Aham. E no decorrer dela inteira, a nossa maior dor é falar. Uhum. Porque quando eu pego os pacientes terminais que estão no hospital, que às vezes precisam ser entubado, antes de ser entubado, a primeira coisa que eles me falam é o quê? Você vai me devolver a fala depois quando eu voltar? Aham. Na pandemia foi o que eu mais ouvi. Eu achei que ia morrer, mas o problema não era morrer. Era não ter tido a oportunidade de falar com a minha voz para as pessoas o quanto elas são importantes para mim. E a gente traz essa questão da fala muito mais do que o físico, né? Que é as ondas que você até comentou, mas mais pro espiritual também, né? É a fala do saber comunicar, porque a gente vai criando barreiras, vai criando tanta crença limitante ao passar dos anos com a nossa vida, e a gente vai se fechando e se bloqueando. E o saber se comunicar faz com que a gente volte a saber falar com as pessoas, né? A ser querido nos lugares, a falar da forma correta, a ser educado, falar de forma, né, muito positiva. É muito legal essa visão, que a gente não para pra pensar nisso, e trazendo você pra conversa, a gente começa a colocar isso num campo de consciência. É trazer um radar, porque a fala é automática. Tirando a fase da criança que você precisa aprender a falar, se você observar no decorrer da vida, falar é automático. Eu não preciso pensar teoricamente, né? Eu tô me comunicando com as pessoas. Mas quando a gente traz atenção para isso, você vai ver o poder que você tem. Eu digo que a nossa voz, ela tem um poder que 99,9% das pessoas não sabe utilizar. Que é onde vira totalmente a tua vida, a tua chave, quando você tem clareza disso, porque você vai colocar isso em prática de uma forma certa. Sim, é a comunicação muito mais pensada, né? Você consegue ter uma linha de raciocínio legal pra conseguir transparecer isso pras pessoas, aquilo que você quer falar. E eu fico assisto muito as pessoas de alta performance, coachings, até o pessoal do digital. Eu vejo muito, por exemplo, o Pablo Marçal. Cara, um diferencial gigantesco dele é o poder da palavra. Ele fala assim, com uma propriedade tão grande, ele se posiciona de uma forma tão firme, tão correta, que até, assim, falando uma mentira, todo mundo vai acreditar nele, porque ele é firme. Então, eu acho que essa comunicação, ela traz esse viés da confiança. Então, eu acho que para dentro do consultório, isso é muito importante, porque o paciente só vai confiar em você se você passar essa confiança. Às vezes o profissional ele é tão bom no que ele faz, mas a forma que ele faz a avaliação sem olhar nos olhos do paciente, sem se comunicar de uma forma firme, às vezes o paciente tem dúvida se ele sabe ou não fazer aquele procedimento, né? É total. E isso é muito claro. Hoje eu digo que a gente senta, nesses eventos que eu sento e fico só observando, a gente consegue ter clareza. Quando você vai no consultório, quando você vai numa loja, quem são as pessoas que realmente hoje... E olha que interessante, vamos trazer um viés com relação a isso. A gente está falando até na parte muito de consultório de profissional. Mas hoje, qual que é a profissão de maior destaque hoje que mais tem rentabilidade e resultado financeiro hoje na mídia? Acho que é o digital, né? Influenciador. O influenciador. E qual é a ferramenta do influenciador? A comunicação. Comunicação. É um celular. Quem não tem celular hoje? Praticamente todo mundo tem. Internet. Mas por que o influenciador consegue ter tanto seguidor e ter um resultado financeiro tão gigante? E ele não precisou ali fazer uma graduação de influenciador, ele não precisou, não é que a pessoa não estou dizendo que ela não tem conhecimento, não. Mas ela não tem uma faculdade de influenciador para fazer, uma pós, um mestrado, um pós-doutorado de como ser influenciador. Não. Olha o tamanho que isso gera de impacto social, emocional na vida de todo mundo, de uma nação. Ela aprendeu a se comunicar direitinho, né? É só o gatilho da comunicação. Se a gente entende isso, olha o resultado que dá. Até que a sua paciente, inclusive, a questão da Simária. Olha onde a voz dela levou ela, né? Então, hoje é conhecida, dá pra dizer mundialmente, que ela fora do Brasil, elas faziam muitos shows também. Então, olha onde a voz dela levou ela. E fala um pouquinho aí dos famosos que você atende. Quem que você atende? Eu falo que depende de qual área, né? Porque eu falo assim, a Fono das Estrelas não é só um nicho. Então, assim, tem da parte dos cantores, tem influenciadores, tem atores. Então, cada área, eu sempre falo, todo mundo é famoso no seu ambiente. Mas já fiz vários artistas, por exemplo, a Simone Simaria foi uma delas que eu já trabalhei, a Deolane. Agora, o ano passado, a gente fez toda a preparação do DVD do filho do Leonardo, que é o Matheus Vargas, que trouxe, assim, um DVD coisa mais lindo de conteúdo ali, junto com o Zé Felipe. MC Lan, já trabalhei com o Paulo Vieira e N pessoas do digital, assim, porque querendo ou não, todos os dias passa alguém, né? Sim. E cada um é fã de alguém, desde Davi Braga, Elaine Orives, Tati D'Angela, Jota, já trabalhei com eles. Então, assim, é uma gama de pessoas que, independente da fama, tem um lado positivo.
Uhum. Eu acabo conhecendo as duas faces, que é o bastidor, que é a vida real deles, Aham. e o palco deles. Eu sempre falo, o palco é o digital, que é onde a gente tá. Mas conhecer a pessoa na vida real e ver ela pro palco e entender que a comunicação dela é similar. É algo que é incrível. Porque a gente começa a entender. E aí, nessa história toda, que aí saí lá do Paraná e vim pra cá, o que eu faço muito no meu dia a dia? Eu sou muito observadora. Então, eu fico tentando analisar o que tem de ponto em comum de todos os clientes que eu atendo. O que o cantor faz que... Olha lá, galera, dica de Ó. ouro agora, hein? Seja, primeiro de tudo, gente, observador. Eu faço isso 24 horas. Então, hoje, inclusive, eu falando com a Thaís, que eu faço muito isso. Eu tô, por exemplo, assim, com os cantores. Eu fico observando o que eles fazem, como é que eles falam com o público, como é que eles gravam, como que eles usam a modularidade de voz, tudo do cantor. Eu vou trabalhar com o influenciador, eu fico observando tudo. Como que ele se posiciona, qual a estratégia, qual é a forma da comunicação, quais são os pontos que ele usa de benefício. Vou para um CEO, vou para um expert do digital, qual é os pontos que fazem com que essa pessoa fez mais rápido para crescer. Então, a gente estava conversando com a Thaís, eu dei um exemplo, né? A gente passou pro negócio da WePink. Quando eu trabalhei com o Matheus Vargas, então eu convivi com o Matheus, com o Zé Felipe, tive acesso à Virgínia, ao Leonardo, a Poliana, a família toda, uma família incrível, maravilhosa, assim, realmente, vida real São muito queridos, né? Instagram. Só que o que eu observava? Posicionamento de todo mundo, como usar a comunicação e como que eles fazem para gerir isso tudo de uma forma muito profissional. Então, toda vez que você olha para alguém, não olhe com cara de fã. Uhum. Olha com cara de que você vai aprender, porque a gente tem muito de olhar para as pessoas que estão no digital, ou os cantores, os famosos, e todo mundo ser muito fã. E aí, quando você se torna fã, você não enxerga o todo. Uhum. Então, essa é uma grande dica profissional, gente. Eu começo a observar as pessoas no geral. Mapeia tudo que as pessoas fazem. Porque você sempre vai ter o que aprender na condução de cada um. Uhum. Quem convive contigo vai observar o que você faz com maestria e vai aprender contigo. Mas às vezes a gente tá tão fechado em olhar ou ver a pessoa como fã, ou alguém que a gente admira, que a gente não observa esse contexto. E eu sou extremamente, eu brinco que eu sou águia, eu chego num lugar, eu sei exatamente tudo que tá acontecendo. Ah, aqui a gente tá gravando, tá no estúdio, o que tá a mesa, como é que tá, o que tá acontecendo? Uhum. Eu observo tudo. E se tem algo que além da comunicação a gente precisa aprender a lidar para eu brinco lá no Sul, né? 3 ontem, não é para hoje, é para trás. É você aprender a lidar com inteligência emocional. Uhum. Porque se você não desenvolve, não estuda sobre inteligência emocional, você não vai ter uma boa comunicação, você não vai ter um bom posicionamento, você não vai saber lidar com e gerir a tua questão profissional e pessoal. Então, assim, duas coisas que são fundamentais, inteligência emocional e comunicação hoje. Eu acho que a inteligência emocional, ela muda tudo, né? Quando a gente sabe entender os nossos sentimentos, gerir os nossos sentimentos e responder de forma pensada, organizada, muda tudo. Uhum. Eu vi hoje um vídeo falando sobre a questão da água fervendo. Que a água fervendo o ovo, endurece o ovo. Mas ela fervendo a batata, amolece a batata. Então, você tem que olhar o meio que você tá e você movimentar o meio que você tá e não deixar o meio te conduzir para onde quiser, né? Que é juntar a inteligência emocional com a inteligência social. Sim. E as pessoas hoje, elas não conseguem gerir isso. Por isso que você vê, assim, esse bombardeio nas redes sociais de qualquer coisa que você posta, as pessoas vão lá e assim, é hater pra tudo quanto é lado. E principalmente pra gente que tá nessa área da saúde, da área da estética, se eu posso dar um bom conselho aprenda a ter inteligência emocional e social. Por quê? É óbvio que o que você vai colocar nas redes sociais vão ser interpretados de N motivos, de N formas. Às vezes a pessoa ela vai te criticar porque é hábito dela te criticar. Uhum. Às vezes a pessoa vai bombardear de comentários uma postagem sua, mas não é porque você é ruim, é porque aquilo é dela. Uhum. Só que até a gente não e outra pessoa que comentou, isso. ela comentou, saiu, não lembra mais daquilo. Uhum. Se a gente ficar massacrando aquilo dentro da gente, a gente não vai conseguir ter uma vida saudável, né? Uhum. E se a gente parar pra pensar e ver todos os viés que a gente, né, quando a gente muda a forma de ver esse posicionamento e essa, não é que a gente vai ser a eterna poliana que vai rir pra tudo. Uhum. Mas é o que acontece. Hoje, se tiver 200 comentários de um hater, vai ter mais entrega do teu Instagram. Uhum. Por quê? Porque as pessoas estão comentando. Sim. O Instagram tá vendo que aquilo ali tá movimentando. Tá dando ibope. Sim. Ou seja,
A gente tem que aprender, como diz, pegar de um limão, fazer uma limonada em todos os viés. Quando você falou do Pablo Marçal, eu admiro demais essas 3 características, porque a comunicação dele é incrível para responder qualquer coisa, só que a agilidade de raciocínio e a inteligência emocional e social dele é gigante. É gigante. E assim, Bate pronto, ele fala na hora. e ele tem uma inteligência social para lidar, e inteligência emocional mesmo, para lidar com as pancadas das pessoas em cima dele. Aham. Porque ele reage de uma forma muito rápida, ele tem a resposta para tudo, mas ele não sai no soco, ele não sai na agressividade. Ele vai te responder à altura, no perfil dele, do jeito dele, da imagem dele. E como ele diz muito ainda, que é uma coisa que eu admiro, não sei se ele sente assim ou não, mas ele fala, eu ainda respondo sem sentir. Porque eu respondo pelo meu raciocínio, não pela minha emoção. Então, se eu respondi e as pessoas acharam que eu fui grosso, eu não fui grosso, eu só respondi o que eu acho. Então, eu não tô levando aquilo pro coração, que é o mais difícil, né? A gente não internalizar os sentimentos. E quando a gente tá muito frágil, no sentido assim de expor o nosso trabalho, por isso que muita gente ainda tem rede social fechada, por quê? Porque se eu for expor aquilo, eu tenho que entender e tenho que estar preparado que eu posso agradar ou desagradar. E não significa que o que eu faço tá ruim. Não significa que a minha comunicação talvez esteja ruim. Se tiver, a gente melhora essa parte. Mas a gente tem que ter essa clareza emocional para entender que tudo tem o seu viés e a forma. A gente não pode ficar ali, como diz assim, chorando os mimimi por qualquer coisa que vier com relação à nossa inteligência emocional, né? Sim. E você, assim, a gente tá conversando, você tá falando muito de coisas que se conectam com terapias que eu sou acostumado a fazer, que é constelação familiar, que é microterapia, que é todas essas terapias mais holísticas, né? Você faz essas terapias ou você... Como que você começou a entender que a voz ela vai muito além do que a pessoa tá falando, que é o emocional? Sabe aquela frase bem clichê, bem batida em todos os âmbitos que é assim, você só transforma no outro algo que você curou, mudou em você? Então, assim, eu sempre tive muitas questões voltadas para minha autoestima. Eu era a pessoa que realmente eu tinha a crise de pânico de me olhar no espelho. Quando eu ia sair, eu não usava maquiagem. Eu mal e mal passava um pó ou um batom e se eu me olhasse no espelho, eu entrava em crise de pânico, eu não saía. Eu tinha uma distorção de imagem gigantesca. Então, hoje é a fase que realmente eu brinco que eu tô mais fortinha, assim, em termos de peso. Mas eu sempre fui extremamente magra, mas eu me via como se, assim, um exemplo. Eu ia pegar roupa lá no Paraná, tem muita acessório de mandar condicional. A gente não vai na loja, no shopping, escolhe, prova e vai embora. A gente recebe ela na sacola de condicional de roupa para provar em casa. Quando eu ia na loja para pedir um condicional, para pegar roupas para levar para casa para provar, pasme, eu vestia 14. Minha calça era número 14, infantil, porque eu era muito magrinha. Mas eu pegava MG. Quando eu chegava em casa, era óbvio que eu ia provar as roupas que eu pegava MG e eu só acentuava o padrão. Você viu? Não vai dar certo, vai ficar horrível. E foi um processo onde eu negligenciei totalmente a questão de me olhar, de me ver, porque eu não tinha autoestima de imagem, facial menos ainda. E aí, o que eu fiz nesse processo todo? Eu calei minha voz. Só que eu era aquela criança que nem diz minha mãe, em casa, com os amigos, com os parentes, eu não parava de falar. A tagarela da casa é que anima todo mundo, é que criava tudo, as ideias para movimentar a família inteira. Mas a partir do momento que eu saí da zona de conforto da família, eu era a pessoa que eu não abria a boca para falar. Eu sabia as respostas, eu não falava. Eu estava nos locais, eu tinha oportunidade, eu não abria minha boca. E aí foi chegando a um processo onde eu tive muitas questões voltadas para minha saúde. Porque eu comecei a adoecer, eu comecei a perder a alegria, a felicidade de ser quem eu era, de fazer coisas que eram naturais em mim. E eu comecei... Simplesmente por não se expressar, né? Por não me expressar. E aí o que eu comecei a buscar entender neurologicamente como que isso funciona. Na parte da fonoaudiologia, imagina, eu falava assim, eu ensino todo mundo a falar. Fono é a especialidade da comunicação, então não tem como, né? Eu sabia fazer todos os bastidores, por que eu não estava nisso? E aí foi um processo de autoconhecimento, porque quando eu tive a maior crise de pânico mesmo, que eu precisei pedir socorro, eu comecei a fazer com uma psicóloga. E eu fiz muitos anos com a psicóloga, atendimento, para tentar entender, mas eu senti que faltava saber de onde vem essa origem. E eu comecei a ter vários amigos que eram consteladores, que faziam microfisioterapia, que faziam outras terapias e reiki. E eu comecei a entender esse universo, buscar saber o que fazia, e eu sou muito curiosa. Então eu tenho que ler a respeito, eu tenho que buscar e entender. E hoje, pela minha felicidade, eu sou fono nos bastidores de grandes terapeutas. Que eu acabo, nossa, realmente faz sentido isso, então, ó, e vamos trazer. Por isso que esse material, esse conteúdo que a gente está falando aqui hoje, você não vai ver grande parte dele na fono tradicional. E esse é um processo que eu venho trazer. Porque eu
eu vivenciei tanto na clínica por indicação de crianças que tinham alguma dificuldade, que eu indiquei, por exemplo, microfisioterapia para uma criança que o título era porque ela era tímida, não falava. Aham. Mas no consultório comigo ela era uma tagarela. Saía para fora, voltava o padrão. E a gente fez, por exemplo, microfisioterapia, depois foi feito constelação e a gente viu um boom gigante nas crianças, nos pacientes. Sim. E essa é uma vertente que eu acredito em muita coisa, Aham. porque eu vi a transformação comigo. Eu também acredito demais. Eu já faço terapias, já busco profissionais fazerem terapias em mim. Eu acho que eu posso dizer desde os 17 anos de idade. Eu acho que a evolução que a gente tem com essas terapias é gigantesca. É algo muito, ainda um pouco misterioso, né? A gente ainda não tem certeza absoluta de onde vem, para onde vai essa questão energética, mas faz total diferença e muda muito a nossa vida, de forma geral. Então, eu gosto demais, acredito demais, eu acho que conecta muito. E eu vejo muito você como uma profissional diferenciada no mercado exatamente por isso. Você não escuta uma fono falando sobre esse tipo de coisa. Para começar, a própria fono, às vezes ela se enquadra muito, se engessa muito na questão do somente a fono. E você já vem trazendo um olhar diferenciado. Então é o mundo do Instagram, é o mundo do posicionamento, o mundo da palestra. E você vem com esse viés de que não é só aprender a falar ou corrigir um detalhezinho. É a comunicação de forma geral. É como subir num palco e falar direito com essa galera. É como entrar num consultório com um paciente e falar direito com esse seu público. Então, acho que você diferenciou bastante de forma geral, né? Tanto que foi engraçado, assim, veio para complementar, você tá falando e veio as memórias. Na reunião que eu tava sábado, o médico ele virou para mim assim, então, só para eu entender, agora te conhecendo um pouco melhor, a fonoaudiologia é uma das características, é uma das especialidades que você tem no que você faz. Porque não virou hoje, assim, uma dependência na profissão. E eu acho que isso é o grande diferencial, porque quando eu olho para as pessoas e quando a gente vem trabalhar, é entender que tudo é uma ferramenta de compreensão. Hoje eu vejo que a constelação, as terapias me trazem muita compreensão de coisas que antes era aquela coisa assim, é assim porque é assim. Aham. Pode ver. Quando eu era criança, por que não? Por que não é não? Acabou, não tem uma explicação. Mas eu tô sentindo isso. Ah, é assim. É normal. E hoje eu falo que as terapias elas vêm para dar uma explicação e desenvolver na gente esse olhar um pouco mais de entender, então foi por isso, aconteceu assim, por isso que eu me sinto assim, e o que eu vou fazer com isso? Aham. Né? Então, eu vejo que os profissionais que buscam sair da caixinha só do profissional têm um destaque muito maior em tudo que faz. Isso é legal também até falar pro nosso público que você ser um profissional é você ir muito além, é você olhar o ser humano. A gente trabalha com seres humanos. Então, a gente se identifica muito isso dentro do consultório. O paciente que chega lá fazer um lábio, ele não quer só fazer o lábio. Ele tem toda uma questão por trás, que alguém falou que a boca era murcha, que, sei lá, ó, largou do marido e agora quer se sentir melhor, quer ser uma pessoa mais, se conectar mais com as pessoas que ela tá ao redor. Então, o ser humano, ele traz uma bagagem gigantesca de coisas, né, por trás. E se a gente é leviana ao ponto de só fazer o que ele quer, a gente não tem sucesso na profissão. A gente tem que entender um pouquinho da mentalidade humana, de quem é esse ser humano que está na nossa frente. Eu acho que é aquela questão do multifacetado, né? E é principalmente a gente ter o quê? A responsabilidade de saber que a pessoa que está na nossa frente, do nosso cliente, que seja para fazer, por exemplo, um lábio, a gente tem a responsabilidade de quê? Por exemplo, eu sempre falo assim, a obrigação e a responsabilidade é minha de você entender o que eu quero a mensagem que eu tô passando. Então, se você vai sentar na minha frente, você vai falar alguma coisa sua, ou que eu vou me conectar contigo, eu tenho essa responsabilidade. Quando a gente está com os pacientes no consultório, a gente não tem que ficar naquele achismo. Claro que eu não sou consteladora, eu não sou reikiana, eu não sou, né, a terapeuta. Mas eu preciso entender de tudo que existe para quando a pessoa vem com uma dor, eu não ser leviana ao ponto de eu falar coisa errada. Aham, Porque senão a gente acaba deixando aquela pessoa com outros traumas. aham. Então, você entender minimamente do que existe, de ter conhecimento de como que eu posso proceder. Uma pessoa tá chorando na minha frente, eu vou fazer o quê? Engole o choro? Aham. Mas eu posso levar essa pessoa a pensar de uma forma. E aí o coach faz muito disso, o terapeuta faz isso. E a gente precisa ter esse diferencial. Até porque, assim, uma pergunta que eu faço pra ti. Quanto tempo mais ou menos dura os procedimentos? O tempo que você tá fazendo o procedimento dura quanto tempo? 30 minutos, dependendo do que for, 1 hora. E o maior procedimento? Vamos colocar 2 horas no máximo. Só que geralmente quando você tá fazendo os procedimentos, a pessoa tá com você. Aham. É o tempo dela pra você. Não, totalmente. A hora que ela chega na clínica, ela veio para aquilo.
Então ela quer ter aquele momento da secretária agradando, do cafezinho, do bolinho, do eu ir lá na recepção, dar um carinho pra ela, falar um oi, me abraçar. Você vê no olhar que ela quer aquilo. Então é a conexão pessoal, né? De forma geral. E se você observar os pacientes, os profissionais que têm agenda vazia, observa como que é isso. Não tem essa. Conexão, né? Falta conexão. Falta a gente olhar de verdade pro ser humano. Porque aí, assim, quanto mais você cuida dele, quanto mais carinho você dá pra ele, maior resultado é o quê? Financeiro. Aham. Eu sempre brinco assim, se você chegar xingando pra alguém, imagina, eu vi que aqui embaixo no prédio tem vários carros, né? Aham. De alto padrão. Sim. Se um cliente entrar ali e o vendedor chegar, impondo com ele uma voz bem agressiva, xingando ele, o cara vai desembolsar o dinheiro pra comprar um daqueles carros que tem ali embaixo de forma luxo? alguma. Ele não vai. Quanto maior a tua habilidade de comunicação, de olhar para ele, de entender o momento dele, de entender o que está acontecendo, maior é a facilidade dele confiar em você para fazer o pagamento. É. Mais rápido. Eu sempre falo assim, se a sua voz estiver alinhada, você consegue tirar o cartão de crédito muito mais rápido da carteira. É. E é isso que às vezes falta muita habilidade no profissional, que é o que você falou no começo. Se torna extremamente bom injetável. E a gente volta à questão da inteligência emocional. Porque às vezes esse profissional, ele não se cuida, não cuida das próprias emoções. E o paciente está sentado na frente dele, ao invés de ele escutar, porque é o momento do paciente, ele sai despejando tanta coisa dele no paciente, que o paciente sai perdido, com a cabeça bagunçada. Então, acho que é essa questão do ter inteligência emocional para você se conectar com o paciente, olhar no olho, escutar, entender. Entender que é o momento dele, não o seu, né? Eu já passei por uma situação, eu falo, ai, Jesus. Eu fui cortar meu cabelo. E aí eu ia viajar no outro dia. Mas isso já faz um bom tempo atrás, né? Foi um período que eu tive que ficar com franja. E a pessoa que foi cortar meu cabelo, ela tinha discutido com a filha. E ela tava ainda discutindo, porque a filha tava no salão e ela falando comigo, mas eu já conhecia a pessoa há muito tempo, então tinha uma certa intimidade. E ela lá brigando com a filha e discutindo com a filha. E eu fui cortar. E na época eu usava uma franja mais lateral, assim, mais alongada. E eu falei, ó, eu preciso que você corte. Quando ela foi cortar, eu falei, ó, é longa minha franja, só a pontinha, tá? Parecia que eu tava sentindo. E ela lá discutindo e falando, e discutindo de verdade, não era só reclamando. E falava pra mim, porque ela não sei o quê, e daí já gritava com a filha lá, e daí chamava, e daí a filha gritava, parecia um auê naquele salão. E eu olhando pra cara dela, eu falei assim, a minha franja é longa? A minha franja é longa. Quando eu olho, você não tem noção. A minha franja veio parar aqui. Mas sabe um parar aqui que não parava? O desespero. Tic-tac, nada. Resumindo, eu fui pra praia, eu viajei, e eu tive que ficar a semana inteira. Sabe quando você puxa aquele toquinho de franja aqui, coloca pra cima e coloca um tic-tac aqui? Horrível a sensação. Nunca mais voltei. É Nunca falta mais. de conexão, né? Não se conectou com você. E assim, Entender. o foco dela estava tão preocupada no problema que ela estava vivendo que ela deixou de olhar para que eu era cliente no momento. Acho que você falou uma coisa importante, que é o foco. É sentar ali. Eu, quando eu chego no meu consultório na hora de atender meu paciente, eu tenho que largar tudo. Larga tudo, foca o paciente. Olha pra ele, entende ele. Entende que é o momento do paciente. Então larga celular, larga computador. Se conecta com foco, né? No ser humano. E isso vai reverberar, porque se você faz isso, quando você vai pro digital, você tem que fazer a mesma coisa. Uhum. Foca no que você está fazendo ali. Foca para quem você está falando. Quando você vai gravar, quando você vai fazer um conteúdo, dá atenção para isso. Porque isso que vai reverberar na tua qualidade vocal para quem está te ouvindo. Porque hoje a tomada de decisão, se você vai ser alguém que eu vou parar para olhar ou dar atenção, é uma passada de dedo. Exatamente. Se a tua comunicação não está muito alinhada e você não está presente nisso que você está fazendo, o que a pessoa vai fazer? Tanto que, olha, uma coisa bem interessante, bem simples. Provavelmente você vai concordar comigo. Quantas pessoas que você vê que tá gravando stories e fala assim, o que vocês acham? Vocês gostaram disso? Vocês gostaram de ver esse material? Tem bastante. Vocês. Aham. Quando você tá falando nos stories, no Instagram, geralmente você tá falando com quantas pessoas te assistindo? É uma, né? É uma. Aham. E aí quando você falar vocês, o que vai acontecer? Você desconecta com todo mundo que tá olhando teu Instagram ou a pessoa que tá assistindo, que tá te dando atenção. Aham. E a gente faz isso sem querer com o nosso cliente no consultório. Uhum. Coisas mínimas. Uhum. Detalhes. Que a pessoa esquece do que você tá fazendo aí, porque ela percebe que a conexão não é com você. Aham. Você tá fazendo para um público geral, né? Não é específico. Uhum. Não, isso faz total sentido. E são assim, ó, detalhes que mudam totalmente o jogo de você ser um profissional na tua comunicação, no que você tá fazendo, e você ser um amador. Aham. E isso transparece no profissional. E, mais uma vez, a importância não é o profissional que a Cleidir, que você diz até, né, Cleidir?
Não é o profissional que vai subir num palco e palestrar para 1.000 pessoas. É o profissional de você estar conectado com o seu paciente e saber o que você vai fazer para ele confiar em você, para ele entender que você sabe o que você está falando, né? De forma geral. Então serve desde o seu paciente no consultório, você com ele só, até para quem dá palestra aí para 5.000 pessoas, como a gente tem alunos também. E outra coisa que a gente observa também é ter a clareza e de observar, ser águia. Às vezes o cliente que vem no teu consultório, ele não vem sozinho. Uhum. Às vezes ele sempre vai vir com outra pessoa junto, não é? Uhum. Pouquíssimas são as pessoas que são bem decididas que vêm para fazer um procedimento maior que te procura sozinho. Uhum. Geralmente, às vezes, eles vêm com alguma outra pessoa junto. E a gente esquece da pessoa que está do lado. A gente dá atenção para a pessoa que é o paciente. Uhum. Mas a tomada de decisão, muitas vezes, essa pessoa vai partir de quem? De quem está junto. É. E se você não conectar com quem está do lado, você perdeu o teu cliente. Ou até mesmo aquele do lado pode ser seu paciente, né? No mesmo dia. Aham. Aconteceu muito já. Vem a mãe com a filha, ou vem o esposo com a esposa. A gente acaba convertendo tratamentos porque tá ali do lado e você deu atenção. Uhum. E Cleidir, seguindo pro final aqui da nossa conversa, já. daria para conversar o dia inteiro aqui. Eu acho que a gente tem muita conexão com questão de como pensar, forma de agir. Eu conecto muito com a forma que você se posiciona no Instagram. Não é à toa que você está fazendo o maior sucesso aí. E como a gente fala aqui, 30 minutinhos, 40 minutinhos, a gente se empolga, vai até além, mas é um papo muito gostoso pra gente conversar. Quero você mais vezes aqui, tá? Mas antes de finalizar, tem uma pergunta que eu faço para todo convidado, para conectar com o nosso público também, que é: o que é estética para você e para a área da comunicação? A estética, ela é o primeiro pilar da nossa autoestima, que vai reverberar na nossa comunicação. É porque não tem você conseguir reverberar a tua comunicação de uma forma que você ame, sem você amar o que você está vendo. Apesar da nossa voz ela ser a direção e é ela que decide o caminho que você vai tomar e para onde que você vai fazer, o que você vai decidir, é o teu olho que vai entender como que você está se sentindo. Então a estética é o nosso primeiro pilar. E ela precisa estar conectada com a nossa comunicação. Porque aí a gente transforma pessoas empoderadas, pessoas mais felizes, pessoas mais leves, pessoas com um objetivo e com uma felicidade de viver. Você olhar no espelho e se sentir bem, né? De forma geral. É isso mesmo. Porque se você olhar no espelho e você não gostar do que você está vendo, a tua voz do pensamento vai ser assim, ó, como uma chibata. Ela vai vindo te destruindo por dentro. É muito legal. E essa questão da inteligência emocional, ela faz muito isso, né, Cleidir? Porque a gente que trabalha com harmonização facial, por exemplo, algumas pessoas elas perdem o controle, acham que o estar bem é você ter 30 seringas de preenchimento no rosto, e não é isso. O se sentir bem é você olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo, né? Muito além do que fazer algum procedimento. Cleidir, só agradecer esse papo valioso que você nos proporcionou aqui. Obrigado pelo aceite ao convite. Eu sei que sua vida tá uma correria, tá indo aí para os Estados Unidos, vai voltar a atender. Então, é muito feliz, é muito honroso ter você aqui com a gente, tá? Obrigada pelo convite, gente. Conta comigo. As alunas que precisar, teus clientes também, porque a gente tem que levar muito mais esse poder que as pessoas têm e muitas vezes não sabem utilizar. Então, assim, ó, conta comigo. Vamos levar uma aulinha lá para dentro da plataforma de insights sobre fono? Vamos, com certeza. Então, pessoal, ó, vai ter uma aula da Cleidir dentro da plataforma. Ela vai dar insights aí valiosos para que vocês consigam se comunicar melhor com o paciente de vocês, de forma geral. Com certeza. Muito obrigado. De nada, gente. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência e a Cleidir bateu um papo valiosíssimo com a gente aqui falando sobre a questão de fono, posicionamento, comunicação, e isso é uma coisa que diferencia qualquer profissional, seja de harmonização facial, seja de qualquer outra área. A gente sabe o quanto hoje a gente está na era digital, a era da comunicação, era de grandes palestras, era de Instagram, e tudo isso faz com que você se diferencia como um profissional. Então pensem nisso, tá? A gente fala dessa questão do Instagram e é tão chato o tempo todo martelando a questão: abra o Instagram, se posiciona direito no Instagram, e fica até chato tanto que a gente fala sobre isso, mas realmente isso vai trazer outros patamares para você como profissional. Até o próximo WAcast.